Olá, comunidade gestáltica! Muito boa tarde, nessa tarde de sábado. Quero dizer, antes de qualquer coisa, que para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje falando para a comunidade gestáltica do Brasil e de alguns países vizinhos. Dizer que estou muito emocionado de estar aqui comemorando um dia muito especial para mim e para a Wani, que é minha grande parceira nesse trabalho. Dizer que o podcast Gestalt Aberta foi um sonho, uma brincadeira que se transformou em parte da história da comunidade gestáltica no nosso país. Hoje é um dia muito especial para a gente encerra hoje um mês de comemoração do podcast com a presença de alguém muito especial para a minha formação como gestalterapeuta, para a Wani, que a gente tem hoje a honra de dividir a sabedoria e o carinho de Jean-Marie Delacroix com vocês. E eu não podia deixar de fazer aquela pergunta que em todo episódio eu faço, mas agora eu vou fazer para ela. Wani Belmino, quem é você neste aqui agora? Ai, meu coração. Eu estou profundamente emocionada nesse aqui agora. Eu sou muita gratidão e muita felicidade também, né? O corpo vibra de alegria da gente estar nesses festejos de um ano. Nós já falamos muitas vezes que quem diria que nós estaríamos indo tão longe com esse sonho, com esse projeto. Especialmente eu queria agradecer a cada um de vocês que nos acompanham. Para mim é muito bom trocar com vocês, aprender e ampliar nossas redes de contato, estreitando fronteiras. Nós temos nesse um ano 18 episódios publicados. Nós passamos por temas, né, muito importantes, muito caros para a nossa abordagem. Nós não temos os dados de todas, quase 25 mil acessos nos nossos episódios e 4 mil ouvintes. Para a gente é uma coisa extraordinária, uma alegria imensa. E essa festa é uma festa que foi construída para vocês, porque para a gente só tem sentido festejar se a gente estiver festejando junto, né? Então, pensamos com muito carinho toda a programação e hoje a gente está encerrando com o Jean-Marie, que gentilmente topou participar, embarcou com a gente nesse sonho. E estamos com o Jean-Marie graças à nossa ousadia de querer convidá-lo, mas graças também a uma pessoa muito especial, que é a nossa madrinha do coração. Ela fez imensas pontes para a gente, né? Muitos episódios com algumas pessoas que vocês puderam acompanhar nesse ano. Ele é graças a ela, né? Assim, e aí nós vamos chamar ela, que dispensa comentários, uma grande pessoa, super importante para a história da Gestalt no Brasil, que é a nossa querida Lília Meio Frazão, que vai fazer a apresentação. Ela não pôde estar aqui com a gente pessoalmente, mas com a doçura que ela tem, com a gentileza que ela tem, ela nos enviou um vídeo e vocês vão agora ficar com essa transmissão da Lília para fazer a abertura dessa programação. O podcast Gestalt Aberta
está comemorando um ano. Muito legal. Parabéns, Wani, parabéns, Wilson. Vocês têm feito um trabalho muito bacana, divulgando e engrandecendo a Gestalt terapia através do convite a diferentes profissionais para que conversem com vocês, sempre fazendo colocações importantes, intrigantes, reflexivas e nos ajudando a aprofundar as bases da Gestalt terapia. Para comemorar esse aniversário, o podcast está convidando Jean-Marie Delacroix, um Gestalt terapeuta francês, para falar sobre um tema muito interessante, experimentando a relação terapeuta-cliente em plena consciência. Jean-Marie Delacroix já esteve no Brasil em algumas ocasiões. Ele é psicólogo clínico, psicoterapeuta e professor reconhecido pela Associação Nacional de Praticantes de Psicoterapia na França e pelo Colégio Europeu de Gestalt Terapia. Jean-Marie, possui diversas formações. Ele fez formação em psicodrama, em Gestalt terapia, em terapia corporal e em terapia de grupo. Ele também estudou etnologia e fez uma investigação sobre diferentes terapias étnicas no México e da América do Sul. Ele é cofundador do Instituto Grenoble, na França, e do Instituto Francês de Gestalt Terapia. Foi diretor de programas de formação de Gestalt terapeutas na França e na África. E é professor em formações em Gestalt terapia em diversos países do mundo. Jean-Marie Delacroix é autor de vários livros, inúmeros artigos de diferentes temas dentro das áreas de especialidade dele. Jean-Marie tem um livro, inclusive, publicado em espanhol, que se chama Encontro com a Psicoterapia, Encontro com a Psicoterapia, que é publicado pela editora Quatro Vientos. Além disso, ele durante muito tempo fez parte do comitê científico da revista Le Cahiers de Gestalt, que é uma revista francesa bastante importante para a comunidade gestáltica francesa e internacional. Além disso, Jean-Marie é uma pessoa muito simpática, muito agradável, generosa e de uma presença cativante. Espero que vocês aproveitem este momento ímpar de entrevista com Jean-Marie, com a presença do Wilson e da Wani, que vão nos presentear com essa apresentação. Aproveitem!
Bon, je voudrais d'abord saluer toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes pour cette conférence. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là. Gostaria de dar uma boa tarde para todos vocês. É com muita emoção que estou aqui. Ça me donne beaucoup d'émotion d'être là avec vous, même si c'est virtuel, même si je ne vous vois pas tous. Eu fico muito emocionada de estar aqui com vocês, mesmo se é virtual, mesmo se eu não vejo todos vocês, mas eu fico muito emocionada. Et je me sens très en empathie avec vous parce que, vas-y. E eu me sinto muito em empatia com vocês. En France, on entend dire que vous êtes dans une situation vraiment très difficile sur beaucoup de plans. Na França nós estamos ouvindo, né, que o Brasil está em uma situação complicada em vários segmentos. Et ça me donne encore plus d'émotion d'être avec vous en ce moment. Eu fico mais emocionado de estar com vocês nesse momento. Nous, en France, nous avons la chance de commencer à sortir de cette crise. Aqui na França nós temos a sorte de estar começando a sair dessa crise. La situation s'améliore un peu tous les jours. A situação fica melhor um pouco a cada dia. Et nous retrouvons peu à peu une vie presque normale. E pouco a pouco estamos encontrando uma vida quase normal. Et je sais que pour vous, c'est loin d'être comme ça. Mas eu sei que para vocês está longe de chegar a isso. Je voudrais remercier plusieurs personnes pour commencer. Eu gostaria de agradecer muitas pessoas para começar. D'abord Wilson et Winnie, Em primeiro lugar, o Wilson e a Wani, qui ont organisé cet événement que organizaram esse evento et qui ont eu l'audace de m'inviter alors qu'ils ne me connaissent pas. e que tiveram a audácia de me chamar, já que eles não me conhecem. Je remercie aussi Liliane qui nous a mis en contact. Eu agradeço também a Liliane que nos colocou em contato. Et je remercie Liliane pour la présentation qu'elle vient de faire de moi-même. Eu agradeço a Liliane pela apresentação que ela acabou de fazer de mim mesma. Et Dominique, bien sûr, qui est ma voix brésilienne E a Dominique, claro, que é minha voz brasileira. et qui est aussi la traductrice de mon dernier livre Que também é a tradutora do meu último livro, qui s'appelle La pleine conscience en psychothérapie. que se chama A Plena Consciência em Psicoterapia. C'est le thème de la conférence qui commence. É o tema da conferência que está começando. Personnellement, j'aurais pu devenir un psychanalyste. Pessoalmente, eu poderia ter virado psicanalista. J'ai fait une longue psychanalyse pendant 6 ans. Eu fiz uma longa psicanálise durante 6 anos. Je suis psychologue clinicien d'orientation psychanalytique. Eu sou psicólogo clinicista com orientação psicanalítica. Et pourtant, je ne suis pas devenu psychanalyste. Mas, no entanto, eu não virei um psicanalista. Et je suis devenu un gestalt thérapeute. Eu virei um gestalt terapeuta. Et ce qui fait que je suis resté gestalt thérapeute, O que faz que eu fiquei gestalt terapeuta. c'est que grâce à la gestalt thérapie, j'ai découvert le paradigme de la conscience. É que graças à gestalt terapia eu descobri o paradigma da consciência. Quand j'étais en formation, il y a très longtemps, au Canada, Quando eu estava em formação há muito tempo no Canadá, j'ai donc découvert les concepts de awareness et de consciousness eu descobri os conceitos de awareness e consciousness qui sont souvent utilisés dans la communauté internationale gestaltiste que muitas vezes são utilizados na comunidade internacional gestaltista pour parler de la conscience. para falar da consciência. Et je pense que Fritz Perls était non seulement un précurseur, mais aussi un visionnaire. Mas eu acho que o Pearls não foi só um precursor, mas também um visionário no Gestalt. En 1947, il a écrit La thérapie de la concentration.
Em 1947, ele escreveu A Terapia da Concentração. C'est la troisième partie d'un livre qui m'a beaucoup impressionné, É a terceira parte de um livro que me impressionou muito. qui je pense est traduit en brésilien. Eu acho que foi traduzido para o português. Le moi, la faim FIM, l'agressivité. O eu, a fome, Agressivité. a agressividade. Dans ce livre, il explique comment il se différencie de la psychanalyse. Nesse livro, ele escreve como ele se diferencia da psicanálise. Et la troisième partie, qui s'appelle la thérapie de la concentration, E a terceira parte, que se chama Terapia da Concentração, il présente la conscience comme l'un des piliers de la Gestalt thérapie. ele apresenta a consciência como um dos pilares da Gestalt terapia. Et quand j'étais en formation, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. E quando eu estava em formação, teve uma coisa que me impressionou muito. C'est ce qu'on appelait à l'époque le continuum de la conscience. Era o que chamávamos na época o contínuo da consciência. Je vais vous raconter juste un tout petit moment important pour moi. Eu vou contar para vocês um pequeno evento, um momento importante para mim. La formatrice nous expliquait qu'est-ce que c'était que le awareness et le continuum de la conscience. A formadora estava explicando o que era awareness e o contínuo da consciência. Et à un moment donné, elle a demandé quelqu'un pour faire une expérimentation. E num certo momento ela pediu para alguém fazer uma experimentação. Et je me suis présenté. E eu me apresentei. Elle m'a demandé de m'allonger sur le sol, Ela pediu para eu me deitar no chão, de fermer les yeux, fechar os olhos, et puis elle m'a dit, je vais poser ma main sur ton front, e em seguida ela falou, eu vou colocar minha mão na sua testa, et tu vas juste entrer dans la pleine conscience des sensations de ma main sur ton front. e você vai entrar na sensação da minha mão na sua testa. Et tu vas entrer dans la pleine conscience de qu'est-ce que ça provoque dans ton corps et dans ton émotion, ce contact avec ma main. E você vai entrar na plena consciência do que acontece com esse contato da minha mão com a sua testa, e que você sente com isso. Et puis après, elle a changé sa main de place. E em, Elle a mis sa main sur une autre partie de mon corps. em seguida ela tirou a mão dela da minha testa e colocou numa outra parte do meu corpo. À nouveau, elle m'a demandé d'entrer dans la pleine conscience de mes sensations, de mes émotions et de mon état intérieur. E ela pediu para eu entrar na plena consciência do contato da minha mão com relação ao meu corpo, para ver como é que eu me sentia. Elle a fait ça 4 fois de suite sur 4 parties différentes de mon corps. Ela fez isso 4 vezes seguidas, em 4 partes diferentes do meu corpo. Et grâce à cette expérimentation, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'est que l'awareness, E graças a essa experiência eu comecei a entender o que é awareness, et j'ai commencé à comprendre grâce à l'expérience eu comecei a entender graças à experiência qu'on appelle le continuum de la conscience. o que chamamos de contínuo da consciência. C'était un exercice d'awareness. Era um exercício de awareness. Mais alors, ça ne s'arrête pas là. Mas aí isso não para por aí. La nuit suivante, j'ai fait un rêve. Na noite seguinte, eu tive um sonho. Dans ce rêve, je contactais un conflit que j'avais à ce moment-là avec quelqu'un dans mon histoire. Nesse sonho, eu estava contactando uma pessoa com a qual eu tive um conflito na minha existência. Mais aussi, dans ce rêve-là, il y avait comme une solution au conflit. Mas também nesse sonho tinha como uma solução para esse conflito. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que grâce à ce travail de continuum de la conscience, O
que eu descobri é que, graças a esse trabalho de contínuo da consciência, il y avait un processus intérieur qui s'était ouvert à l'intérieur de moi tinha um processo interior que se abriu no meu interior et qui se continuait la nuit dans mes rêves. e continuava de noite nos meus sonhos. J'ai découvert à ce moment-là le pouvoir de la conscience dans le processus thérapeutique. Eu descobri nesse momento o poder da consciência no processo terapêutico. Et c'est pour ça que je ne suis pas devenu psychanalyste. E é por isso que eu não virei psicanalista. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant de travailler avec le paradigme de la conscience en relation. Eu achei que era muito mais interessante de trabalhar com o paradigma da consciência da relação. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la thérapie de la concentration de Peirce. Eu não sei se vocês leram o livro do Peirce, de terapia da concentração, Mais je vous invite à le lire. mas eu convido vocês a lê-lo, Parce que pour moi, c'est l'une des bases fondamentales de la Gestalt. porque para mim é uma das bases fundamentais da Gestalt. Et c'est l'originalité de la Gestalt dans le courant de la psychologie humaniste. E é a originalidade de Peirce, né, na corrente da psicanálise, justamente. En 1951 est paru un autre livre important Em 1951, teve um outro livro muito importante que foi publicado, le livre qui s'appelle Gestalt Thérapie, o livro que se chama Gestalt Terapia, qui a été écrit par Peirce et Verlaine et Goodman. que foi escrito por Peirce e Goodman. Dans cet ouvrage-là, il y a 3 longs chapitres qui sont consacrés à la conscience. Nessa obra tem 3 grandes capítulos virados só para a consciência, consagrados. Qui sont des chapitres pour nous aider à développer notre capacité à entrer dans la conscience. Para nós é desenvolver a nossa capacidade de entrar na consciência. Ce sont 3 chapitres qui complètent la thérapie de la concentration. São 3 capítulos que completam a terapia da concentração, Mais ce sont aussi 3 chapitres qui donnent du sens à ce qu'on appelle la théorie du self. mas são também 3 capítulos que dão sentido à teoria do self. L'originalité de ce livre-là, c'est de présenter ce qu'on appelle la théorie du self, A originalidade desse livro é de apresentar a teoria do self, qui est une façon de comprendre la Gestalt, qui est pratiquée dans beaucoup d'instituts dans le monde. é uma forma de compreender a Gestalt que é praticada em vários institutos no mundo. C'est aussi l'un des courants de la Gestalt qui m'a beaucoup aidé. É também um curso da Gestalt que me ajudou muito. J'imagine que vous avez tous entendu parler de ce courant qui est très important actuellement, qui est mindfulness, Imagino que todos ouviram falar no Mindfulness ou pleine conscience. ou Plena Consciência. Quand j'ai relu pour écrire mon livre La thérapie de la concentration, Quando eu reli para escrever o meu livro A Terapia da Concentração, j'ai redécouvert que thérapie de la concentration et ce qu'on appelle aujourd'hui mindfulness, c'est la même chose. eu descobri que terapia da concentração e mindfulness são a mesma coisa. Mais la thérapie de la concentration a été écrite en 1947. Mas a terapia da concentração foi escrita em 1947. C'est pour ça que je disais que Peirce était un visionnaire. Por isso que eu falo que o Peirce foi visionário. Mais en 1947, les thérapeutes et la société n'étaient pas prêtes à accepter la méditation. Mas em 1947, os terapeutas ainda não estavam prontos para aceitar a meditação. Mindfulness a été pratiqué et révélé par John Kabat-Zinn aux États-Unis. Mindfulness foi revelada por John Kabat-Zinn nos Estados Unidos Dans les années 1970,
nos anos 1970. Et il y a eu beaucoup d'études faites par les neurosciences Teve muitos estudos feitos pelas neurociências, qui ont démontré les effets thérapeutiques de la méditation demonstraram os aspectos terapêuticos da meditação, sur les effets sur le cerveau, os efeitos no cérebro, mais aussi les effets thérapeutiques sur le comportement de l'être humain. também os efeitos terapêuticos sobre o comportamento do ser humano. Alors, je voudrais juste vous lire quelque chose. Gostaria só de ler alguma coisa para vocês. En 1947, Pearl s'écrivait la chose suivante: Em 1947, Peirce escreveu a coisa seguinte: découvrez un nouvel état d'esprit, descubram um novo estado de espírito, celui de la pure observation. o da pura observação. C'est la méditation. Isso é a meditação. J'ai pratiqué pendant beaucoup d'années différentes formes de méditation. Eu pratiquei durante muitos anos diferentes formas de meditação. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre la Gestalt, Isso me ajudou muito a entender a Gestalt, mais aussi et surtout à la pratiquer. mas também e sobretudo a praticá-la. Je voudrais aussi vous rappeler quelque chose que dit Pearl. Eu gostaria também de lembrar a vocês uma coisa que o Peirce diz. La thérapie de la concentration A terapia da concentração ouvre la voie au revécu émotionnel. abre a voz ao revivido, ao que é revivido emocionalmente. La thérapie de la concentration a une valeur cathartique. A terapia da concentração tem um valor catártico. Et il ajoute quelque chose qui a pris beaucoup de sens pour moi dans les dernières années. Ele adiciona uma coisa que tem muito sentido daqui a vários anos. La thérapie de la concentration s'apparente à l'hypnothérapie. A terapia da concentração Genial. parece com a hipnoterapia. Ça voudrait dire que grâce à la thérapie de la concentration, Isso quer dizer que, graças à terapia da concentração, on peut entrer dans un état de conscience modifié. podemos entrar num estado de consciência modificado. La pure observation de soi, A pura observação de si mesmo, le travail sur l'awareness, c'est-à-dire sur l'expérience intérieure, o trabalho sobre awareness, isso quer dizer a experiência interior, dúvida de nível de consciência. et alors quand vous pratiquez ça à certains moments avec votre patient, Quando vocês praticam isso em alguns momentos com o seu paciente, quand vous êtes tous les deux, l'un avec l'autre, l'un en face de l'autre, dans une posture de méditation, dans une attitude de méditation, quando vocês estão um e outro diante do outro, numa postura de meditação, alors vous êtes tous les deux dans un état de conscience modifié. todos os dois estão no estado de consciência modificado. Et là, il se passe des choses intéressantes. E aí acontecem coisas interessantes. Je vais vous en parler un petit peu, je vais développer ça un petit peu plus tard. Eu vou desenvolver isso um pouco mais tarde. Alors, avant de continuer par la parole, Então, antes de continuar pela palavra, je vais fala, né? vous proposer une petite pause méditative, Eu vou propor uma pequena pausa meditativa, un tout petit moment de thérapie de concentration. pequeno momento de terapia de concentração. Vous pouvez appeler ça aussi un petit moment de pleine conscience, Vocês podem chamar também de pequeno momento de plena consciência, ou vous pouvez aussi appeler ça un petit moment de méditation. ou um pequeno momento de meditação. Tout dépend du vocabulaire avec lequel vous êtes à l'aise. É só escolher o melhor vocabulário, que você se sente melhor. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux. Vou convidar vocês para fechar os olhos, Vous vous installez confortablement sur votre siège.
instalar confortavelmente na sua cadeira. Je vous invite à mettre les pieds à plat par terre Coloque os pés no chão, tranquilamente, pour sentir le contact du sol avec vos pieds. para sentir o contato do solo com seus pés. Et je vous invite aussi à poser vos mains sur vos cuisses, par exemple, É bom vocês botarem as mãos nas coxas ou sur une autre partie du corps si c'est plus confortable pour vous. ou numa outra parte do corpo, se for mais confortável para vocês. Voilà, vous vous installez, les yeux fermés, Os olhos fechados, todo mundo se instala. et vous portez votre attention sur votre respiration. E vocês levam a atenção de vocês sobre a sua respiração. Et tu entres dans la pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. E você entra na plena consciência do que acontece no interior de você. Maintenant, je t'invite à porter ton attention sur tes pieds. Agora eu convido você a levar a atenção sobre seus pés, Et sur le contact de tes pieds avec le sol. sobre o contato dos seus pés com o sol. Et tu regardes ce qui se passe pendant les temps de silence. Preste atenção no que acontece nesses tempos, nesses momentos de silêncio. Juste observer si tu es là avec toi-même, avec tes sensations, ou si tu t'en vas ailleurs. Só observar se você está aqui com você mesmo, ou se você está trabalhando. Puis maintenant, tu vas porter ton attention sur tes genoux. Agora você vai levar sua atenção para os seus joelhos. Et en même temps, tu continues à respirer. Ao mesmo tempo que você continua a respirar. Puis maintenant, tu vas porter ton attention sur ton ventre. Agora você vai levar sua atenção para o seu ventre, para a sua barriga, né? Et je t'invite à poser une main sur ton ventre Vai colocar uma mão sobre sua barriga pour mieux sentir cette zone-là de ton corps. para sentir melhor essa zona do seu corpo. Et tu continues à observer ce qui se passe en toi. Você continua a observar o que está acontecendo com você. Puis tu portes ton attention et ta main au niveau de ton cœur. Em seguida, você
leva a sua mão a nível do seu coração. Et pour terminer, tu vas poser ta main et ton attention sur ton front. Para terminar, você vai colocar sua atenção na sua mão, na sua testa. Et puis pour terminer, tu laisses venir dans tes bras, dans ton corps, le mouvement qui spontanément veut venir. Em seguida, para terminar, você deixa vir nos seus braços, no seu corpo, o movimento que está vindo. Et tu entres dans la pleine conscience de ce mouvement. Você entra na plena consciência desse movimento. Et de ton état intérieur, de ton émotion. Do seu estado interior, da sua emoção. Entrer dans la pure observation, Entrem na pura observação. dans la pure observation de l'expérience du moment, Na pura observação da experiência do momento. des sensations corporelles, Das sensações corporais, des émotions qui sont là, das emoções que estão aqui et de ce qui passe dans la tête. e o que acontece na cabeça. Et tout doucement, vous allez ouvrir les yeux E devagar, vocês irão abrir os olhos et revenir ici, e voltar aqui, dans votre lieu, no seu meio, retrouver le contact avec la lumière, para achar novamente o contato com a luz, avec ce qu'il y a autour de vous, com o que está em torno de vocês, avec votre écran, com sua tela, avec les personnes que vous voyez sur votre écran. com as pessoas que vocês estão vendo na tela, no computador, no celular. J'observe le sourire des personnes que je vois sur mon écran. Eu estou observando o sorriso das pessoas que eu estou vendo na tela. Voilà, une expérience très simple Não, é uma experiência muito simples, qui est décrite dans l'un des chapitres du livre que je citais tout à l'heure. foi descrita em um dos capítulos do livro que eu mencionei há pouco. C'est une forme de méditation qui Comment s'appelle... Je m'inspire d'une forme de méditation Uma forma de meditação qui s'appelle le scan corporel. que se chama o scan corporal, scanning corporal. Alors, quand et comment faire quelque chose qui pourrait ressembler à ça avec les patients? Então, quando e como fazer algumas coisas que parecem com isso com os pacientes. Fritz Perls, ça m'a beaucoup embêté dans ma carrière de psychothérapeute gestaltiste. Deus me chateou muito na minha carreira de psicoterapeuta, Parce qu'il a le culot d'introduire la méditation en psychothérapie.
porque ele ousa introduzir a meditação na psicoterapia, mais il ne nous dit pas vraiment comment faire. mas ele não fala muito bem como fazer isso. Les collègues qui pratiquent mindfulness, Meus colegas que praticam mindfulness, en général, ne sont pas psychothérapeutes. em geral, eles não são psicoterapeutas. Et ils n'ont pas inclus mindfulness à l'intérieur d'un processus thérapeutique E não incluíram mindfulness no interior de um processo terapêutico, et à l'intérieur d'une théorie psychothérapeutique. no interior de uma teoria psicoterapêutica. Alors ça a été l'objet de mes recherches et de mes expérimentations pendant les 10 dernières années. Foi o objeto das minhas procuras durante os 10 últimos anos. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris avec vous au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine. Eu posso dizer que eu aprendi muito com vocês no Brasil e em outros países da América Latina também. Parce que vous avez une ouverture de cœur et une ouverture d'esprit que je ne trouve pas en France. Que vocês têm uma abertura de coração e de espírito que eu não encontro na França. Et c'était facile pour moi, dans les séminaires que j'ai donnés dans plein de pays en Amérique du Sud, d'expérimenter des choses comme ça. E era fácil para mim, em vários seminários que eu dei na América Latina, de experimentar coisas assim. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a un sous-titre à mon livre. É a razão pela qual tem um subtítulo no meu livro. Le sous-titre de mon livre, c'est Inspiration au pluriel d'Amérique latine. O subtítulo é Inspiração da América Latina. Inspirações, né, da América Latina. Bien, alors, je vais vous expliquer certaines choses. Eu vou explicar algumas coisas para vocês. Quand vous recevez votre patient, Quando vocês recebem pacientes de ben, vocês, le patient vous parle, il vous raconte son histoire, vous l'écoutez, vous lui posez des questions, o paciente fala, ele conta a história dele, você faz algumas perguntas et vous travaillez avec lui, avec ce que vous avez compris de la Gestalt, e você trabalha com ele com o que você entendeu da Gestalt, ou avec d'autres approches et d'autres techniques psychothérapeutiques. ou com outras aproximações ou outras técnicas terapêuticas. C'est ce que moi aussi je faisais quand j'avais des patients. Era o que eu fazia também quando eu tinha pacientes. Mais la Gestalt thérapie m'a appris autre chose. Mas a Gestalt terapia me aprendeu outras coisas, me ensinou, né, outras coisas. Quand j'étais en formation il y a longtemps, Quando eu estava em formação há muito tempo, mes formateurs répétaient toujours la même chose. meus formadores sempre repetiam a mesma coisa. Laisse-toi sentir ce qui est là. Deixe-se sentir o que está aí. Reste avec ce qui est là. Fique com o que está aqui. Ne cherche pas autre chose que ce qui est là. Não procure outra coisa do que está aqui. Et il répétait toujours, la Gestalt, c'est awareness, awareness, awareness. Ele sempre repetia a Gestalt é awareness, awareness, awareness. Alors, quand vous observez votre patient, quand vous l'écoutez, Quando você observa o seu paciente, quando você ouve o seu paciente, vous observez à certains moments qu'il y a des émotions qui viennent chez le patient. vocês observam, num certo momento, que tem umas emoções que vêm no Vous paciente. observez qu'il y a quelque chose qui se passe dans son corps ou dans sa respiration. Vocês observam que tem alguma coisa que acontece no corpo dele, na respiração dele. Ou bien il y a des moments de silence, des moments de tension. Tem alguns momentos de silêncio, de tensão. Vous observez aussi que chez vous, thérapeute, il y a quelque chose qui se passe. Vocês observam também que em vocês, terapeutas, tem alguma coisa acontecendo. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans votre corps, Tem alguma coisa também que acontece no corpo de vocês, dans votre émotion. na emoção de vocês. Ou bien vous passez par un moment où vous êtes perdu, ou bien un moment où il y a de la confusion.
Então, vocês passam por um momento onde vocês estão perdidos, ou onde vocês estão confusos, ou autre chose. ou outra coisa. Alors, ça m'amène, ce que je vous dis là, à nommer quelque chose que j'appelle le moment sensible. Com isso, eu nomeio uma coisa que eu chamo de o momento sensível. Le moment sensible, c'est le moment dans le processus dans lequel vous sentez ou vous voyez qu'il se passe quelque chose. Momento sensível é o momento no qual você percebe que acontece ou se passa alguma coisa. Le patient n'est plus seulement dans le contenu, O paciente não está mais no conteúdo, mais il est aussi dans son émotion, dans son histoire ou dans sa confusion ou dans autre chose, sensorielle, corporelle. mas ele está também na sua história, em alguma coisa ou outra coisa sensorial dele. Je voudrais vous dire d'où je prends cette expression, le moment sensible. Eu gostaria de dizer de onde eu tiro essa expressão, o momento sensível. J'ai lu il y a longtemps un livre d'une psychanalyste qui parlait du premier entretien. Eu li há muito tempo o livro de uma terapeuta, uma psicanalista, perdão, que falava sobre a primeira consciência. Et elle se posait la question, pourquoi il y a des patients qui continuent après le premier entretien E ela se perguntava por que tem alguns pacientes que continuam depois da primeira entrevista, et pourquoi il y a des patients qui ne reviennent pas. e por que tem alguns pacientes que não voltam mais. Et c'est elle qui a développé cette expression de moment sensible. E foi ela que desenvolveu essa expressão de momento sensível. Le moment sensible dans le premier entretien, d'après elle, O momento sensível na primeira entrevista, c'est quand il y a un moment de déséquilibre segundo ela, é quando tem um momento de desequilíbrio entre le patient et le thérapeute, entre o paciente e o terapeuta. quand on change de niveau, Quando o ambiente entre o paciente e o terapeuta muda. et c'est ce qu'elle appelle le moment sensible. E é o que ela chama de momento sensível. C'est dans le moment sensible où il y a quelque chose de particulier qui se passe dans la relation entre le patient et le thérapeute. Esse momento sensível é onde tem alguma coisa de particular que acontece entre o paciente e o terapeuta. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais des moments sensibles, il y en a tout le temps. Quando eu li isso, eu falei, mas momentos sensíveis tem o tempo inteiro. Il y en a beaucoup dans le processus thérapeutique. Tem muitos no processo terapêutico. Alors, très concrètement, quand vous observez ce moment sensible, Quando vocês observam esse momento ou que sensível, vous le sentez, ou quando vocês sentem parce ele, que c'est aussi une expérience corporelle, sensorielle, émotionnelle, porque é também uma experiência sensorial, emocional e corporal. le moment sensible n'est pas une expérience de la tête, O momento sensível não é uma experiência da cabeça, c'est une expérience globale de tout l'organisme. é uma experiência global de todo o organismo. Alors, quand vous observez et que vous sentez ça, Então, quando vocês observam e sentem isso, vous pouvez dire au patient, vocês podem dizer para o paciente: il se passe quelque chose là. está acontecendo alguma coisa aqui. Laisse-toi sentir l'émotion qui vient. Deixe-se sentir a emoção que vem. Quand tu me parles de ta situation familiale, quand tu me parles de ton couple, Quando você fala da sua situação familiar, da laisse-toi sua sentir. situação de casal, Laisse-toi sentir ce qui se passe dans ton corps, deixe-se sentir o que acontece no seu corpo, dans ton cœur. no seu coração. Et encore, E ainda, et encore. e ainda. Vous accompagnez à ce moment-là le patient dans le continuum de la conscience. Vocês acompanham nesse momento o paciente no contínuo da consciência. Et quelquefois, rapidement, le patient va revenir au contenu. E às vezes, rapidamente, o paciente vai retornar
no Parce conteúdo, qu'il n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. porque ele não tem o hábito de fazer esse tipo de coisa. Quand il revient au contenu, Quando ele retornar no conteúdo, vous pouvez l'écouter à nouveau sur le contenu. vocês podem ouvi-lo de novo sobre o conteúdo. Mais vous pouvez aussi lui proposer l'expérimentation de continuer. Mas vocês podem propor também uma experiência de continuar. T'invite à continuer, à sentir ce qui se passe pour toi. Eu convido você a continuar a sentir o que está acontecendo com você. Je vous rappelle une phrase je ne sais plus si c'est de Fritz Perls ou de Laura Perls. Eu vou lembrar vocês, vou falar com vocês de uma frase que eu não lembro mais se é do Fritz Perls ou da Laura Perls. Le corps est le fond à partir de quoi tout peut arriver. O corpo é o fundo a partir do qual tudo pode acontecer. Et quand j'accompagne le patient de cette façon-là, E quando eu acompanho o paciente deste modo, je l'invite à entrer dans la conscience corporelle. eu convido ele a entrar na consciência corporal. Beaucoup de thérapeutes posent l'hypothèse que toute notre histoire est inscrite dans notre corps. Muitos terapeutas colocam a hipótese de que toda a nossa história está inscrita no nosso corpo. Alors, si on reste un petit peu dans le continuum de la conscience, Ficarmos um pouco no contínuo da consciência, ce qui peut arriver, ce sont des émotions, o que pode acontecer são as emoções, ce sont des souvenirs, são lembranças, ça peut contacter des peurs, pode contactar alguns medos, de la confusion, confusão, de l'ennui, chateação, du vide, o vazio ou beaucoup d'autres choses. ou muitas outras coisas. Et c'est ça qui est intéressant. É isso que é interessante. C'est que le thérapeute donne du support à cette conscience É que o terapeuta dá um suporte a essa consciência, parce que c'est à partir de ça porque a partir disso que des choses peuvent émerger que du son corporel et psychique du patient. as coisas podem emergir do fundo corporal e psíquico do paciente. Donc, dans ces moments-là, le thérapeute aide le patient à entrer dans une attitude intérieure de méditation. Nesse momento, o psicoterapeuta ajuda o paciente a entrar, à entrer dans... Et le psychothérapeute aide le patient à entrer dans une forme de méditation. Ele ajuda o paciente a entrar numa forma de meditação, o psicoterapeuta. Mais la différence avec la méditation classique, Mas a diferença com a meditação clássica c'est que le patient n'est pas seul. é que o paciente não está sozinho. Il est avec toi, thérapeute. Ele está com você, terapeuta. Et c'est un moment de méditation qui s'inscrit dans la relation thérapeute-patient. E é um momento de meditação que se inscreve na relação terapeuta-paciente. Voilà, là on vient de parler du patient. Bom, aqui a gente acabou de falar sobre o paciente. Maintenant on va parler de toi, thérapeute. Agora vamos falar de você, terapeuta. Parce que tu es un élément important du processus thérapeutique. Porque você é um elemento importante do processo terapêutico. Là, j'ai développé dans mon livre tout un chapitre sur le thème de l'attitude méditative du thérapeute. Eu desenvolvi no meu livro todo um tema sobre a atitude meditativa do terapeuta. Le gestalt thérapeute est quelqu'un qui a développé sa capacité à être présent. O Gestalt terapeuta é uma pessoa que desenvolveu a sua capacidade de estar presente. Présent et conscient de ce qui est en train de se passer pour lui
en même temps qu'il accompagne son patient. Presente e consciente do que está acontecendo com ele, ao mesmo tempo que ele acompanha o paciente. Par exemple, en ce moment, dans les images que j'ai sur mon écran, Por exemplo, je me fixe sur Wilson, qui est devant moi. nesse momento, das imagens que eu estou vendo no meu computador, eu me fixo sobre o Wilson, que eu estou vendo. Alors, si je suis le thérapeute de Wilson, então, se eu sou o terapeuta do Wilson, j'essaie d'entrer dans la conscience de ce qui se passe pour moi. Eu tento entrar na consciência do que acontece comigo. Quand je te vois, Wilson, quando eu vejo você, Wilson, que je vois ton visage, quand je vois ton corps qui bouge, quando eu vejo o seu corpo que se mexe, o seu rosto, je me centre sur moi pour pouvoir être complètement présent à toi. Me sinto sobre mim para ficar completamente presente com você. Ce thème de awareness consciousness est d'abord valable pour toi, thérapeute. Esse tema de awareness consciousness é primeiro válido para você, terapeuta. Et si toi, tu es vraiment là dans cette attitude intérieure méditative, se você está realmente aí nessa atitude terapêutica, alors tu vas pouvoir accompagner ton patient. Então você vai poder acompanhar o seu paciente. Quand tu vois le moment sensible. Quando você vê o momento sensível, tu es comme à la fois un modèle et un support pour ton patient. Você é como, ao mesmo tempo, um modelo e um suporte para o seu paciente. Un support de conscience. Um suporte de consciência. Donc, il y a des moments dans le processus thérapeutique. Então, tem momentos no processo terapêutico. Des petits moments, quelquefois très petits. Pequenos momentos, às vezes muito pequenos. Quelquefois un peu plus longs. Às vezes um pouco mais compridos. Où le thérapeute et le patient sont tous les deux dans la conscience de leur expérience ensemble. Onde o terapeuta e o paciente estão todos os dois na consciência da sua relação. C'est ce que j'appelle les moments de méditation intersubjective. É o que chamo o momento de meditação intersubjetiva. Intersubjective ou interpersonnelle, comme vous voulez. Intersubjetiva ou interpessoal, como vocês preferirem. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, on est deux. Somente porque, nesse momento, nós somos duas pessoas. Et le moment méditatif est un moment du processus thérapeutique. E o momento meditativo é um momento do processo terapêutico. Quand vous voyez le moment sensible, c'est un indice comme quoi vous pouvez laisser le contenu à côté. Quando você vê um momento sensível, é um índice que você pode deixar o conteúdo de lado. Vous avez peut-être observé ce que moi j'ai souvent observé. Vocês talvez observaram o que eu muitas vezes observei. C'est que très souvent, avec certains patients, on rentre dans une forme de psychologisme. É que muitas vezes, com alguns pacientes, a gente entra numa forma de psicologismo. On répète toujours la même chose. Nós repetimos sempre a mesma coisa. Le patient et le thérapeute ont l'impression que ça n'avance pas. O paciente e o terapeuta têm a impressão que não avança isso. On cherche à comprendre dans sa tête. Procuramos entender na cabeça dele. À faire des diagnostics. Fazer diagnósticos. Ou d'autres choses. Ou outras coisas. Mais ces moments que j'appelle des moments de psychologisme sont des moments inutiles. Mas esses momentos que eu chamo momentos de psicologismo são momentos que não servem para nada. Où ça fait partie de la résistance. Ou que fazem parte da resistência. Et le thérapeute, sans s'en rendre compte, peut être complice de ça. E o terapeuta, sem se dar conta, ele pode ser cúmplice disso. Alors, le moment sensible, c'est quelque chose d'extraordinaire. O momento sensível é uma coisa extraordinária.
Parce que là, toi, thérapeute, tu peux décider de laisser le contenu à côté Que aí você, terapeuta, pode decidir se você vai deixar o momento de lado, d'introduire ce moment de méditation intersubjective introduzir esse momento de meditação intersubjetiva et de laisser se développer ce qui doit se développer. e deixar se desenvolver o que deve se desenvolver. La problématique qui a été exprimée dans les contenus, A problemática que foi expressa nos conteúdos, elle va se continuer dans ce moment de méditation intersubjective. ela vai continuar nesse momento de meditação intersubjetiva. On change de niveau, Mudamos de nível, on quitte le niveau psychologique classique deixamos o nível clássico pour aller dans un moment énergétique, para ir no momento energético, dans un moment subtil momento sutil et sans doute proche du spirituel. e, sem dúvida, próximo do espiritual. Et ce moment-là est très important. Esse momento é muito interessante, muito importante. Toi, thérapeute, tu vas aider le patient à rester dans la conscience de ce qui se passe pour lui. Você, terapeuta, vai ajudar o paciente a ficar na consciência do que acontece com ele Et tu vas être aussi dans la conscience de ce qui se passe pour toi. e também a ficar na consciência do que acontece para você. Tu laisses les moments de silence. Você deixa os momentos de silêncio, Tu parles très peu. você fala muito pouco, Et quand tu parles, c'est seulement pour aider le patient à rester dans son expérience. e quando você fala é somente para ajudar o Tu ne paciente cherches a pas à comprendre ce qui se passe. e ele não procura o que está acontecendo. Et tu fais confiance au processus. E você confia no processo. Ce n'est plus toi le thérapeute. Não é mais você o terapeuta, C'est le processus qui est le thérapeute. é o processo que é o terapeuta. Et toi, tu es au service du processus. E você está a serviço do processo. Ça, j'aimerais pouvoir un jour vous l'enseigner en direct. Isso eu gostaria de dia poder ensinar diretamente para vocês. Que je trouve que c'est assez extraordinaire. Eu acho isso extraordinário. Je vous disais tout à l'heure, très rapidement dans l'introduction, je vous disais que Peirce se faisait une comparaison avec la narcoanalyse. Há pouco tempo, na minha introdução eu falei que Peirce fazia a relação com a narcoanálise. Dans ces moments-là, les deux, patients et thérapeutes, sont dans un moment de conscience élargie. Nesse momento, os dois, terapeuta e paciente, estão no momento enlarguecido, né? Ils sont tous les deux dans un état plus ou moins hypnotique. Eles estão todos os dois num estado meio hipnótico. Ça veut dire à ce moment-là qu'il y a moins de contrôle, Quer dizer que nesse momento tem menos controle, aussi bien de la part du patient que du thérapeute. tanto da parte do paciente como da parte do terapeuta. Et s'il y a moins de contrôle, E se tem menos controle, la parole menos palavras et du silence e silêncio, et un ralentissement du rythme, uma diminuição do ritmo, alors on pourrait dire que le processus peut se développer então poderíamos dizer que o processo pode se desenvolver sans être perturbé par les paroles du patient ou du thérapeute. sem ser perturbado pelas palavras do paciente ou do terapeuta. Comme ça se passe quand vous méditez. Quand vous méditez, en dehors de la thérapie, vous pouvez observer des phénomènes comme ça. Isso é o que acontece quando vocês meditam, e isso pode acontecer, esse tipo de coisa quando vocês meditam. Et à ce moment-là, le thérapeute a à développer ce que Peirce et Goodman appellent la foi. Nesse momento, o terapeuta vai desenvolver o que Peirce e Goodman chamam de fé. Ce n'est pas la foi au sens religieux du terme.
não é a fé no sentido religioso do termo, c'est la confiance dans le processus é a confiança no processo et dans la capacité d'autorégulation de l'organisme na capacidade de autorregulação do organismo quand l'organisme est en état de repos. quando o organismo está em estado de repouso. Dans ces moments-là, il y a des choses très belles qui se passent et très subtiles. Nesse momento tem coisas muito bonitas que acontecem e muito súteis também. Le phénomène d'intercorporalité est très présent. O fenômeno de intercorporalidade é muito presente. Je prends le mot intercorporalité Toma a palavra intercorporalidade, chez le phénoménologue français Merleau-Ponty. é o fenomenólogo francês Merleau-Ponty, qui a écrit il y a longtemps la phénoménologie de la perception. que escreveu há muito tempo a fenomenologia da percepção. Et il utilise ce mot d'intercorporalité. Ele utiliza essa palavra, desculpa. Le thérapeute a développé sa capacité à sentir. E quando o terapeuta desenvolveu essa capacidade de sentir, Sa capacité à ouvrir son cœur et son corps a sua capacidade de abrir o seu corpo, grâce à l'ouverture de l'awareness, graças à abertura da awareness, alors il peut capter par l'intermédiaire de son corps então ele pode captar através do intermediário do seu corpo quelque chose qui est en écho avec la problématique du patient. alguma coisa que está em eco com a problemática do paciente. É por isso que eu convido os gestalt terapeutas de desenvolver a sua capacidade de sentir. Parce que dans cette logique-là de la méditation intersubjective, Porque essa meditação intersubjetiva e meditativa, dans cette logique, le corps du thérapeute devient Nessa comme une antenne. nessa lógica, o corpo do terapeuta é como se fosse uma antena. Une antenne qui va capter quelque chose qui vient du patient, Uma antena que vai captar alguma coisa que vem do paciente, mais aussi qui peut capter quelque chose qui fait partie du champ thérapeute-patient. mas também que pode captar alguma coisa que faz parte do terapeuta e do paciente. Ça, c'est un autre grand thème que je n'ai pas le temps de traiter aujourd'hui. Vou poder falar tudo hoje. Je vois le temps qui passe. Estou vendo o tempo que está passando. Je vais penser à arrêter bientôt parce que vous avez sans doute des questions ou des réflexions. Eu vou pensar, daqui a pouco eu vou parar, porque eu tenho certeza que vocês têm perguntas para me fazer. Pour terminer, je veux juste vous dire quelque chose. Para terminar, eu gostaria só de dizer uma coisa. Dans cette logique et dans cette perspective de la conscience dans le champ thérapeutique, Nessa lógica e nessa perspectiva da consciência no campo terapêutico, la rencontre avec le patient, chaque rencontre avec le patient, cada encontro com o paciente devient comme une espèce de rituel de guérison se toma como um ritual de cura pour le patient et pour le thérapeute, para o paciente e para o terapeuta. et peut-être au-delà d'eux. E talvez além disso. Dans cette vision-là de la gestalt thérapie, il y a quelque chose de transpersonnel. Nessa visão da Gestalt terapia, tem alguma coisa de transpessoal. Quand je vous dis ça, je pense à Claudio Narandro, Quando eu falo isso, eu penso em Cláudio Naranjo, que peut-être vous connaissez, talvez vocês conhecem, qui a été un grand gestalt thérapeute en Amérique latine et ailleurs, que foi um grande Gestalt terapeuta na América Latina e em outros lugares, et qui est mort il n'y a pas très longtemps. que morreu não faz muito tempo.
lui a beaucoup développé la Gestalt dans une perspective transpersonnelle et spirituelle. Ele desenvolveu muito a Gestalt numa perspectiva transpessoal, pessoal. Et ce que moi j'appelle méditation intersubjective. E o que eu chamo de meditação intersubjetiva, j'ai découvert au Mexique, il y a pas très longtemps, eu descobri no México não faz muito tempo, que lui, il avait aussi le même genre de pratique. Que ele também tinha o mesmo tipo de prática. Et qu'il appelait ça méditation méditation interpersonnelle. E ele chamava isso de meditação interpessoal. Et moi, j'ajouterais méditation thérapeute-patient pour une ouverture vers la dimension transpersonnelle. E eu adicionaria uma meditação paciente-terapeuta para uma abertura transpessoal. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir donné l'occasion de vous expliquer tout ça. Eu agradeço a todos vocês por me ouvir e de me dar a oportunidade de explicar tudo isso. Et on va prendre un petit moment pour vos questions ou vos réactions. E vou deixar alguns momentos para as questões e para as reações de cada um. O que dizer depois de ouvir coisas tão profundas como tudo isso que você nos presenteou hoje, Jean-Marie? Eu estou profundamente emocionado, em contato pleno com meu corpo. A provocação que você nos faz foi muito profunda, me levou a um lugar de contato pleno com a minha experiência, e eu sou um grande admirador do seu trabalho, você sabe disso, já havia eu dito isso, né, em outra oportunidade, devido à maneira profunda e delicada com a qual você consegue dar voz às minúcias do que acontece no encontro. Isso é, no meu modo de entender, sagrado, profundo e ao mesmo tempo vanguardista, revolucionário, pela simplicidade e pela potência do que pode acontecer quando nós damos atenção às minúcias, né? Aquilo que sentimos e não aquilo que precisamos produzir, ou seja, fazer produto, mas aquilo que nos é sentido no encontro. É muito confirmador e ao mesmo tempo de encontro. Eu não consigo falar, porque eu acho que dar palavras a isso é matar a experiência que nós tivemos aqui, que eu me sinto muito honrado de ter estado, em alguma medida, pertinho de você, vivendo essa experiência. Hoje e agora, minha sensação ela é de muito agradecimento. Jean-Marie, tu as compris Oui, il parle très lentement, c'est très agréable. Oh, d'accord. Oui. Gracias, merci. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer muitíssimo a Jean-Marie pelas contribuições. Fiquei acompanhando aqui os comentários. As pessoas estão profundamente emocionadas e gratas e arrepiadas com tanta sensibilidade, doçura. Temos muitos elogios e agradecimentos para Jean-Marie. Se você puder traduzir isso para ele antes de partir para as perguntas, Dominique. Non, je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris, mais La fin, je n'ai pas compris. Oui, parce qu'elle a dit qu'elle est en train de voir tout ce que les gens ont écrit à propos de toi. Tout le monde a adoré, tout le monde est très ému avec la présentation.
et tout le monde trouve que tu es merveilleux et que tu très belle présentation, très bonne présentation. Nós temos uma pergunta, temos várias perguntas, mas a primeira é do João. Ele pede para que o Jean-Marie fale uma mensagem para os gestalt terapeutas em formação que estão no início da caminhada. E ele se chama João Maria também, né? Jean-Marie. Ah, tá. C'est quelqu'un qui s'appelle João Maria. Ah oui. Oui. Donc, il a ton nom en portugais et il a dit qu'il aimerait bien que tu fasses une citation pour tout le monde, pour tous les gestalt thérapeutes, et le genre de citation que tu ferais pour tout le monde. Une citation? Ouais, une citation, non, pour parler directement envers les gestalt thérapeutes. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux gestalt thérapeutes? Oui. Mais ce que je pourrais dire, que je dis souvent aux gestalt thérapeutes, O que eu gostaria de dizer, o que eu falo muitas vezes para os gestalt terapeutas, si tu veux vraiment être gestalt thérapeute, développe ta capacité à être dans la conscience. se você quer ser realmente um gestalt terapeuta, desenvolve a sua capacidade de estar na consciência. Pratique la méditation Pratica a meditação ou d'autres techniques de conscience corporelle ou outras técnicas de consciência corporal et ouvre ton cœur. e abre o seu coração. Voilà. Temos outra. Um minuto. Temos várias, na verdade. Il y en a plusieurs, en fait. Fabiola Gaspar. Fabiola Gaspar. O que Jean-Marie está falando sobre meditação intersubjetiva? Desculpe. Quand tu parles de méditation intersubjective, também se conecta com o conceito de ressonância. C'est aussi connecté au processus de ressonance. Oui. Sim. Et c'est une question. Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta. Né? Oui, ok. Je remercie la personne là ou les personnes qui ont écrit ça. Eu agradeço a ou as pessoas que escreveram isso. Parce que pour moi, le concept de résonance est extrêmement important. Porque para mim o conceito de ressonância é muito importante. Et je me rends compte que je n'ai pas utilisé ce mot-là pendant tout le temps de la conférence. E eu me dou conta que eu não utilizei essa palavra durante todo o tempo da conferência. Ce que j'ai appelé tout à l'heure intercorporalité. O que eu chamei há pouco de intercorporalidade C'est un phénomène de résonance. É um fenômeno de ressonância. Quelque chose qui peut-être appartient au patient résonne dans l'organisme du thérapeute. Alguma coisa que talvez pertence ao paciente ressoa no organismo do paciente, do terapeuta, desculpa. Et le fait de développer la capacité à sentir, E o fato de desenvolver a capacidade de sentir, ça aide le phénomène de résonance. isso ajuda o fenômeno de ressonância. Tout à l'heure, quand je parlais du moment sensible, Há pouco, quando eu falava do momento sensível, je pourrais dire aussi que le moment sensible, c'est un moment où il y a une résonance entre le patient et le thérapeute. eu poderia dizer também que é um momento em que tem uma ressonância entre o paciente e o terapeuta. Et quand le thérapeute observe ou sent le moment sensible,
E quando o paciente observa ou sente o momento sensível, c'est que le phénomène de résonance est à l'œuvre, il est actif. é que o fenômeno de ressonância é ativo. E tem um complemento de uma outra pessoa, Complément d'une autre personne, para que ele fale da ressonância no processo terapêutico online, nos encontros online. tu parles de la résonance dans le processus thérapeutique online. Le processus thérapeutique, comment? Online. Comment on fait là maintenant? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Eu não sei responder a esta pergunta, Parce que j'ai une petite expérience du travail online, porque eu tenho uma pequena experiência do trabalho online, mais j'ai pu observer qu'avec certaines personnes, c'est possible. mas eu pude observar que com algumas pessoas isso é possível. Je pense que ça dépend de la construction psychique de la personne. Acho que isso depende da construção psíquica da pessoa. Parce qu'il y a des personnes qui vont utiliser le travail en ligne un petit peu comme une résistance au contact. Que algumas pessoas vão utilizar o trabalho em linha, né, online, J'ai como vu uma ça, resistência. J'ai vu ça hier avec une thérapeute que je supervise. Eu vi isso ontem com uma terapeuta que eu supervisiono. Et il y a d'autres personnes pour qui le travail en ligne va faciliter le contact et l'expression de quelque chose d'intime. Para outras pessoas, o contato online facilita essa relação entre as pessoas. Mais de toute façon, dans mon expérience, De todas as formas, na minha experiência, même quand le travail en ligne fonctionne bien, mesmo quando o trabalho online funciona bem, il y a toujours une frustration. sempre tem uma frustração. Qui est la frustration qu'on ne se voit pas en direct, on n'est pas, il n'y a pas ce que Winnicott, ce que Merleau-Ponty appelle la chair de la relation. É que a gente não se vê diretamente. É o que o Merleau-Ponty chama de a carne da relação, né? Ça n'existe pas en virtuel. Isso não existe quando a gente fala em virtual, né? De online. Il y aura toujours ce manque de la présence des deux corps. Vai sempre faltar essa presença dos dois corpos. Et éventuellement ce manque parce qu'il n'y a pas possibilité de contact physique. E, eventualmente, essa falta porque não tem contato físico. Voilà ce que je pourrais dire. Isso é o que eu poderia dizer. Obrigada. Pergunta se ele pode responder mais uma. Jean-Marie, tu peux répondre à encore une question? Oui. Sim, sem problemas. Obrigada. Pergunta da Mariana Ziesa. Mariana Angiesa que pôs a questão. Jean-Marie, você diz que cada encontro é um ritual de cura para o cliente e para o terapeuta. Tu as dit que chaque rencontre, c'est un rituel de cure pour le patient et pour le thérapeute. Oui. De que forma isso se dá com o terapeuta? De quelle façon cela se donne avec le thérapeute? Cette question-là nous ramène au phénomène de résonance. Essa pergunta nos leva ao fenômeno de ressonância. Si je parle de mon expérience personnelle, Se eu falar da minha experiência pessoal, quand j'ai des patients qui me parlent de leurs difficultés de couple, quando eu tenho pacientes que falam comigo da dificuldade de casal, ça me ramène toujours à mon propre couple.
Isso sempre me leva ao meu próprio casal. Et j'ai toujours observé que c'était quand un patient me parle de son couple et que je l'accompagne, Eu sempre observei que quando um paciente fala comigo do seu casal e que eu observo, ça participe aussi à ma propre thérapie. isso também faz parte da minha própria terapia. Ce que le patient me raconte de sa vie de couple O que o paciente conta para mim da vida dele de me casal permet de voir, peut-être de voir des choses de ma vie de couple que je ne voyais pas, me permite ver alguma coisa da minha vida de casal que eu não enxergava, que eu não que via, je ne voulais pas voir. ou que eu não queria ver. L'humanité du thérapeute est touchée par la problématique du patient. A humanidade do terapeuta é tocada pelo paciente. Nous sommes des êtres sensibles Nós somos seres sensíveis. et je pense que c'est très thérapeutique pour le patient. E eu acho que é muito terapêutico para o paciente Si nous laissons le processus thérapeutique avec nos patients, nous soigner nous-mêmes. se deixarmos o processo terapêutico do paciente nos curar a nós mesmos. Le patient est d'une certaine façon un rappel ou une démonstration de qui nous sommes. O paciente é, de uma certa forma, uma lembrança do que nós somos. Voilà ce que je pourrais dire. Isso é o que eu poderia dizer. Maravilha. Querido Jean-Marie, neste momento, mais uma vez, a gente só quer agradecer a sua generosidade, a sua abertura por estar aqui conosco. Aí, em sua casa já é noite, né? Já é noite, e de ter aberto mão do teu descanso num dia de sábado para estar aqui com a gente. Saiba que o seu trabalho engrandece muito a nossa abordagem, não só no Brasil, como nos lugares que você passa, pelos lugares que você visita. Aqui, como você disse, temos grandes gestalterapeutas e felizmente temos a honra de podê-los ter perto. Grande parte deles nós tivemos a honra de conversar, né? Eu vi aqui alguns gestalterapeutas que têm uma linda carreira, que já contribuíram muito e continuam contribuindo com a gente, que estavam assistindo a gente, assim como o Paulo, que falamos mais cedo, Fádua estava conosco, pertinho da gente, foi alguém que a gente gravou episódio, enfim, vários outros gestalterapeutas do Brasil inteiro. A gente chegou a quase 210 pessoas assistindo a sua fala, e não é à toa. Muito obrigado. Nesse momento me faltam palavras para te ser grato pela sua generosidade, pela sua disposição, assim como o seu trabalho. Muito obrigado. Merci à vous tous. Merci à Dominique, merci à Wilson, merci à Wendy, et à toutes les personnes qui sont là, qui ont participé à cet événement. Et j'espère avoir un jour le plaisir de vous rencontrer pour de vrai. Dominique, tu peux traduire? Oui, on se connaît déjà, on s'est déjà vu. On est bien. Muito obrigada, Jean-Marie. Você engrandeceu muito, né, nosso dia, nosso aniversário e certamente a comunidade gestáltica. As suas palavras certamente vão ressoar muito nos corações dos gestalterapeutas que estão aqui nos acompanhando e ajudar a nos transformar, a crescer, porque eu acho que a gestalterapia é isso. É viver intencionando o encontro, o contato e o crescimento. Muito, muito, muito obrigada. Dizer que em breve temos aí 2 livros de Jean-Marie chegando no Brasil, com tradução para o português, né? Em breve, não sabemos ainda a data, mas temos aí o livro. Tu sais déjà la date de la publication du livre? C'est le livre en français que Dominique a traduit.
E Dominique, que está aqui com a gente, é a tradutora do livro do Jean-Marie, também a quem a gente agradece muito pelo carinho, por ter estado aqui. Como o Jean-Marie disse, você é a voz de Jean-Marie no Brasil. Que alegria! Muito obrigado, gente. A todo mundo que está aí. Obrigada. Obrigado a todo mundo que está conectado. Um grande abraço. E a gente se encontra, talvez não mais em vídeo por enquanto, mas com vários episódios aí, muito em breve. Um abraço carinhoso, bom fim de semana a todo mundo. E já já a gente se encontra. Até breve. Um abraço, bom final de semana. Obrigada. Merci, Dominique. Merci, Jean-Marie. Bon week-end. Oui.